Bora lá, meu povo! Minha primeira aula grande, assim, gravada pro YouTube, e a gente está estreando aqui de forma sistemática um canal para que a gente tenha uma comunicação mais profunda, que a gente tenha uma aula mais profunda para vocês, um conteúdo gratuito de muito valor, que possa ajudar a mais e mais terapeutas, que cada vez mais a gente tenha mais sucesso, que a gente tenha mais prosperidade, que a gente tenha mais resultado. E aí eu quero que você se encontre aqui nesse canal, que eu quero que você faça desse canal a tua sala de estar, o teu Liliflix da vida, porque de verdade eu não acredito numa terapeuta que faz um cursinho no final de semana e para de estudar e fica repetindo by the book. O que é by the book? Aqui, por exemplo, tem uma ferramenta. Tirou essa ferramenta da mão da terapeuta, ela não faz mais nada. Então eu quero que vocês ganhem compreensão sobre cada sistema que acontece em você, para que você também possa entender como isso acontece no outro. E a aula que eu trago hoje vai falar sobre uma crença muito forte. Na minha caixinha, nas minhas pesquisas, sempre acontece assim. A mesma pergunta: Lili, posso ser bem remunerada sendo terapeuta? Lili, eu consigo viver das terapias? Lili, terapia é uma profissão que realmente vai dar um retorno? Vulgo, vamos trazer para o português claro. Terapia dá dinheiro? No fundo, vocês querem saber se terapia dá dinheiro. No português claro, na forma clássica da sensação que você tem por dentro cara, será que eu consigo viver das terapias? Será que terapia vai me dar o valor que eu ganharia na CLT? Será que terapia vai me dar um salário? Não, terapia não vai te dar um salário. Para você ser terapeuta, você precisa ser empreendedora. E talvez esse nome te cause um certo incômodo. Traga uma sensação, meu Deus do céu, eu preciso ser empreendedora, eu preciso ser empresária, eu não sei fazer isso. Na minha família não tem ninguém que tenha feito isso anteriormente. Então vamos lá, vamos desmistificar um pouquinho sobre o que é ser empreendedora. Empreendedora, em primeiro lugar, é encontrar soluções. A gente empreende qualquer coisa na vida dando uma solução para alguém. Isso é a gente usa do nosso intelecto, da nossa habilidade, entrega uma solução de algo para alguém que não sabe fazer aquilo. Então, por exemplo, eu gosto de comer brigadeiro. Mas, cara, fazer brigadeiro dá um trabalho. Tem que ficar mexendo naquela panela, tem que misturar os ingredientes. Quando eu termino de fazer o brigadeiro, sai aquela pasta dura que fica grudando no dente. Errei, não sei fazer brigadeiro. Para eu aprender a fazer brigadeiro, demora muito tempo, porque requer uma série de habilidades. Então, o que eu faço? Eu vou lá e compro o brigadeiro pronto. Não é assim que a gente faz? Então, quando aquela pessoa que tem aquela habilidade de cozinhar, de lidar bem com a panela, com fogo, com mexer, com misturar os ingredientes, ela tem essa habilidade, ela me entrega o brigadeiro pronto e eu pago por esse brigadeiro para encurtar o meu tempo de fazer o brigadeiro dá errado, eu tenho que jogar o material fora e aí eu quero comer o brigadeiro, não como brigadeiro. Então eu vou lá, compro o brigadeiro pronto e tá tudo certo. Como que você vai desenvolver essa habilidade dentro das terapias? Bom, eu comecei um processo de autoconhecimento muito longo, demorando muito. E dentro desse processo, eu acabei levando muito mais tempo. E eu fico pensando, eu que sou psicóloga, eu que sou da área das terapias, fui fazer o meu processo, demorei muito tempo. Imagina uma pessoa que é leiga, que não sabe nada de autoconhecimento, não sabe onde é que ela estuda, começa a comparar situações terapêuticas e não sabe como começar a se desenvolver. Gente, essa pessoa paga o quê? Pela terapia. Porque ele vai alcançar o processo dele muito mais rápido do que se ele tivesse que ficar fazendo o brigadeiro dele sozinho. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é: terapia dá dinheiro? É a mesma coisa que você me perguntar se medicina dá dinheiro, é a mesma coisa que você me perguntar se roupa dá dinheiro, é a mesma coisa que você me perguntar se fábrica de canetinha Estabilo dá dinheiro. Deve dar, né? Porque ela tá aqui fazendo uma caneta mais cara do que todo mundo, toda colorida. Então, nós vamos falar sobre esses aspectos que você precisa entender, ter compreensão, para você sair da pergunta de se terapia dá dinheiro e fazer o que você precisa para ter dinheiro vivendo da terapia. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: no que você é boa?
Pensa aí, faz uma lista do que você é boa. Você é boa em socializar, né? Você é um ser social? Não, eu sou um ser que eu quero ficar trancado dentro de casa, eu não quero ver ninguém. Você é boa em comunicação? Não, eu detesto me comunicar. Não, eu adoro me comunicar. Gente, eu adoro me comunicar. Nasci para isso. Sou boa de socializar também. Então, eu começo a reconhecer em mim quais são os meus atributos, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas soft skills, aquelas habilidades que são inatas em mim, aquilo que eu não precisei aprender, aquilo que é leve em mim, aquilo que flui em mim. Sou muito boa em cozinhar? Não sou muito boa em cozinhar. Então, preste atenção no que você é muito boa. Cozinhar, vender, aconselhar, socializar, já falei, liderar, escrever, limpar, ser empática, não sei. Faz um rol de habilidades que fluem em você. Por que isso é importante? Isso é muito importante para você começar a se perceber dentro daquilo que flui em você e daquilo que você precisa desenvolver em você. Nós não viemos de fábrica completas. Nós não viemos de fábrica com todas as habilidades. Algumas a gente vai precisar desenvolver, vai precisar levar mais tempo para aprender e desenvolver. Outras já são habilidades inatas. O que é importante vocês saberem aqui? Que toda habilidade pode ser aprendida. Lógico que aquela habilidade que é inata, que já faz parte do nosso ser, da nossa essência, ela é muito mais fácil para que a gente possa lidar com ela. Então, o que eu quero que você perceba? Aproveitar ao máximo das suas habilidades inatas, porque são essas que vão te conduzir. Quando você reconhece as suas habilidades e você coloca foco nisso, automaticamente isso expande. E você aproveita essas habilidades para você somar aquilo que você deseja fazer. Esse é o primeiro ponto. Mas quando você me pergunta se terapia dá dinheiro, primeiro, é preciso saber que existem mecanismos únicos para que a gente alcance determinados resultados. A gente não consegue um resultado XYZ sem ter o comportamento que nos leva a XYZ. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é: você acredita em você? Você acredita que terapia pode realmente trazer uma boa remuneração para você? Pode trazer um resultado que vai fazer com que você se sinta realizada, com que você se sinta segura financeiramente ou estabilizada financeiramente, ainda que segurança e estabilidade sejam coisas que a gente não pode, sabe? A gente não pode mensurar, a gente não pode agarrar, não está, não é como esse tripé daqui que eu posso segurar nas mãos, sabe? Não é. Segurança e estabilidade não depende da nossa parte, não está no nosso controle. Então é muito importante você começar a perceber que você vai precisar usar seus dons e suas habilidades a seu favor para que você tenha o resultado financeiro que você deseja ter. E muitas das vezes, o que eu ouço de vocês é assim: Lili, mas as pessoas não pagam por terapia. As pessoas não têm dinheiro para pagar por um processo terapêutico. Será que não tem? Será que realmente as pessoas não têm dinheiro para pagar por um processo terapêutico? Quando eu olho para as coisas que estão em volta de mim, eu falo, de tudo que tem aqui, existia alguma coisa mais baratinha. Mas eu não comprei a coisa mais baratinha. Vou dar o exemplo de novo da canetinha. Se você pegar essa caneta daqui, ela tem um valor. Se você pegar essa daqui, ela tem outro valor. Eu tenho das duas. Por que eu comprei a mais cara também? Porque por algo, eu vi valor nessas canetinhas, que essa daqui, eu vou pegar uma piorzinha ainda, ou que essa daqui não tinha. Então não é sobre preço ou sobre as pessoas poderem pagar.
é sobre o que você está oferecendo para o seu cliente que vai fazer com que isso desperte o interesse ou a necessidade do seu cliente aplicar o lindo dinheirinho naquilo que você está oferecendo. Então eu vou compartilhar uma telinha, aliás, algumas telinhas aqui com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho sobre isso. Vocês conseguem ver essa telinha daí compartilhada com vocês, e eu vou começar a desenhar um pouquinho essa percepção dessa pirâmide com vocês. Então vamos lá. E essa pirâmide é a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide, um conceito muito utilizado na psicologia, e eu vou trazer para vocês entenderem como é que Maslow desenhou dentro da nossa performance, dentro da nossa evolução, o lugar que a gente habita e como que a gente se desenvolve em cada camada. Então, por exemplo, Maslow diz que muitos de nós iniciamos a nossa vida dentro da base da pirâmide. Na base da pirâmide é exatamente como o neném veio ao mundo. O neném veio somente querendo comida, água, abrigo e sono. O neném só quer um colinho, o neném só quer comida, o neném só quer suas necessidades básicas satisfeitas de sono e de hidratação. Quando a gente percebe que esse é o lugar que a gente habita para que nós possamos sobreviver fisiologicamente, a gente percebe que a gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa de estrogonofe para comer, a gente não precisa de um camarão, a gente não precisa de um restaurante refinado, a gente só precisa de comida. E comida pode ser angu e carne moída. Se eu comer angu e carne moída todo santo dia, eu estou nutrida. Eu preciso de comida para sobreviver. Eu não vou morrer se eu comer angu e carne moída. Se eu comer angu e acém todo dia, eu vou sobreviver. Eu preciso me hidratar. Eu preciso de abrigo. Abrigo aqui significa um lugar que tenha uma temperatura adequada para que eu tenha um sono bom. Então, o abrigo não é ter uma casa de concreto. Não é ter exatamente uma varanda com vista. Não é morar de frente para a praia. Um abrigo significa eu tenho um lugar que eu possa deitar o meu corpo e ter um sono. Imagina se eu durmo na chuva, no frio. Eu consigo dormir? Não, não tenho um bom sono. O abrigo é uma marquise, é um pedacinho de pano, é um cobertor. Eu me sinto abrigada e eu consigo desenvolver o sono. Por quê? Porque a privação do sono não mantém as minhas necessidades básicas atendidas. Então, o abrigo, ele é um local que vai me proporcionar a receber a comida, a receber a hidratação e a principalmente desenvolver a possibilidade de dormir, e por eu dormir, eu me sinto bem, eu me sinto inteira, eu me sinto apta a continuar tendo as minhas necessidades fisiológicas adequadas. E abrigo também é um banheiro, é um lugar que eu possa fazer as minhas necessidades, que eu possa completar todo o circuito da minha fisiologia. Necessidades básicas: comida, água, sono, banheiro, caminha para dormir, beleza? E aí, a gente vai crescendo dentro desse contexto. E aí a gente começa a se desenvolver e a gente começa a perceber que a gente também tem outras necessidades. Uma necessidade de segurança, uma necessidade financeira, uma necessidade de carinho familiar. Então vem toda a questão do ambiente familiar, do ambiente no qual a gente está inserido. E aí a gente vai trazendo essa questão para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa necessidade de ter propriedade sobre algumas coisas. Então a gente quer comprar um computador, a gente quer comprar uma casa, a gente quer comprar um carro, a gente quer cuidar do nosso corpo. A gente já entra no sistema de não basta mais eu atender as minhas necessidades fisiológicas. Eu quero conquistar algo de mais segurança, que me dê mais aporte. E isso está completamente ligado quando a gente começa a crescer. Então a gente começa a querer a mesada do pai para comprar a nossa merenda, a nossa roupinha, aí depois a gente vai para
para nossa formação, seja uma faculdade ou seja um curso técnico, a gente começa a trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar, a gente quer o quê? A gente quer segurança da nossa família, a gente quer entregar algo que o dinheiro compra. Então eu quero comprar uma casa, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ter um plano de saúde, eu quero pagar uma academia, eu quero ajudar a minha família que me ajudou tanto tempo, ou eu quero constituir uma família, já me sinto tendo um valor financeiro que começa a me permitir pensar em namorar, em casar, em construir uma família que seja minha, além daquela que me criou. Então eu começo a expandir e estou subindo na pirâmide. Mas percebe que a minha base está em ter comida, água, abrigo e sono? Isso é o que a gente precisa, senão a gente morre. Quando eu me elevo um pouquinho na pirâmide, eu começo a querer conquistar níveis maiores. Maslow diz que nós somos seres que queremos sempre alcançar o próximo patamar. Dentro desse sistema de segurança, eu vou trazer aqui o que acontece muito na CLT, né? A base aqui toda da pirâmide já foi CLT, então todo mundo já buscou um emprego formal. E o que acontece? A gente entra para um trabalho novo. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu entrei, saí da faculdade, aliás, ainda na faculdade de psicologia, eu comecei a ser estagiária dentro de uma empresa. E aí eu comecei a ser remunerada como estagiária. Fui efetivada, então esse meu salário aumentou. Quando eu comecei a ganhar aquele salário maior, né, do que a estagiária, eu comecei a ter mais segurança. Eu antes estava na fisiologia. A minha bolsa que eu recebia como estagiária era para pagar ali minha comida, minha locomoção para o meu estágio, mas basicamente eu trocava dinheiro. Porque eu estava ganhando aprendizado, mas eu conseguia pagar o almoço, já que eu saí de casa para trabalhar. Quando eu sou efetivada, eu ganho segurança. Eu começo a querer mudar de carro. Aí eu sou efetivada, mas aquele salário ainda não é muito bom, porque eu acabei de ser efetivada. Só que eu cresci dentro da empresa. Em um ano, eu fui promovida. E aí o meu salário mais do que dobrou. E quando o meu salário mais do que dobrou, eu comecei a ter um outro tipo de vida. Eu comecei a me vestir melhor. Eu comecei a querer me apropriar de mais coisas. Eu mudei de carro, eu me apresentava melhor, eu comprava mais coisas para mim. Então eu comecei a gastar mais em função daquilo que eu ganhei. E naturalmente eu me adequei ao nível social que eu estava. Então eu comecei a participar de outros tipos de comunidade, eu comecei a ter outros tipos de amizade, eu comecei a me desenvolver mais no meu auto-amor, na forma de eu me socializar. Eu fui fazer uma pós-graduação, entende? Que dentro da pós-graduação eu não tenho mais as mesmas pessoas, os mesmos conceitos, eu não tenho mais a mesma performance que antes. Então, eu, através de um salário maior, de um ganho financeiro maior, eu começo a ter um reconhecimento, um status. Imagina, eu com 21 anos já fazendo pós-graduação, escolhendo, com 22 anos eu já era pós-graduada, então já tinha reconhecimento, eu estava com a minha autoestima elevada, eu estava com o meu status avançado. E olha que nós estamos subindo na pirâmide. Concorda que muita gente ficou lá na sensação de necessidade fisiológica? Concorda que muita gente continua na base da pirâmide buscando sua segurança? Por quê? Porque esses níveis não é que eles não possam voltar para trás. Eu mesma tive uma fase em que eu andei para trás financeiramente, porque eu me separei, porque eu montei um negócio, porque eu comecei de novo em outro tipo de nível. É muito importante vocês entenderem que o ser humano ele nunca vai encontrar uma estabilidade, mas ele vai se desenvolver e vai criar bagagem. E aí, dentro desse momento da minha autoestima, eu estava reconhecida com pós-graduação, eu quis trabalhar o quê? A minha parte de desenvolvimento pessoal, a minha criatividade, o meu talento. Eu cheguei no topo da pirâmide, dentro daquele momento de vida, que eu falei, eu vou montar meu negócio. Eu pedi demissão
do meu trabalho na empresa e fui montar uma creche. Eu sou psicóloga, resolvi fazer pedagogia. Minha filha tinha nascido, eu queria pedir demissão do meu trabalho, porque eu não queria viajar o Brasil inteiro dando treinamento. Eu era da área do RH e eu peguei todo esse reconhecimento, autoestima, comunidade, pós-graduação e fui criar em cima daquilo que eu queria fazer. Pedi demissão e montei uma creche. Dentro da creche, eu usei todos os meus talentos, eu usei tudo aquilo que eu me desenvolvi pessoalmente e continuei me desenvolvendo. Fui fazer pedagogia e fui aplicar tudo que eu já sabia ali naquele momento. O que eu quero mostrar para vocês aqui com relação a essa pirâmide? O mundo existe 8 bilhões, sei lá, quantos bilhões de pessoas. Vamos botar aí 8 bilhões de pessoas, que é gente pra caramba, mas eu não sei o número certo. Se você parar para pensar, e se você fala para mim que terapia não dá dinheiro, que as pessoas não pagam pela terapia, que as pessoas não têm dinheiro para pagar pela terapia, você está me dizendo que você está olhando somente para quem está na base aqui, ó. O que acontece quando você acha que terapia não dá dinheiro? Você está focando basicamente aqui nesse público. Nesse público que está dependendo de ter comida, água, abrigo e sono. Então, realmente, essas pessoas não têm dinheiro. Mas se você começa a perceber que existe uma evolução, que as pessoas que depois que estão na base da pirâmide, elas sobem um pouquinho e elas alcançam um outro patamar, e se você começar a perceber, existem pessoas que já têm segurança, que já estão cuidando do corpo, já estão buscando comprar seu apartamento, mas talvez a prioridade para a terapia realmente ainda não seja a prioridade dessa pessoa que está buscando segurança ou que acabou de alcançar a sua própria segurança. Então, onde é que está o seu foco? Quem é que busca terapia? Busca terapia quem já está em outro patamar de desenvolvimento. Essa pessoa, ela já tem um outro núcleo social, ela já evoluiu da fisiologia, ela já saiu do campo da segurança, ela já está evoluindo a nível de comunidade, buscando uma pós-graduação, ela está passando, ela está se superando. Então ela já busca um amor, um momento de amor com ela, autocuidado, ela tem outras amizades, ela tem família, ela já participa de uma comunidade. Mas não só isso, ela busca evoluir. E qual é o próximo passo de evolução dela? Ela tá aqui, ó, trabalhando a área do reconhecimento dela, do status dela, da autoestima dela. Essa pessoa, ela já alcançou um patamar financeiro, ela já alcançou um nível de reconhecimento, desenvolvimento pessoal, e ela está indo para onde? Ela tem um foco. Ela quer trabalhar através da criatividade dela, do talento dela, do desenvolvimento pessoal dela. É aí que cabe a terapia. O que eu quero dizer para você é que enquanto você estiver vendendo a terapia para quem está aqui nessa base da fisiologia, quem está querendo comida, água, abrigo, sono, e para muitas pessoas que também estão ainda aqui na parte da segurança, não são essas pessoas que provavelmente vão buscar terapia. Por mais que elas precisem, porque ela não está com foco em fazer terapia. Esse é o grande erro. E talvez você só esteja vendo essas duas pessoas porque talvez esse seja o lugar que você também está habitando. Quando você começa a sair desse ambiente, ou seja, quando você já saiu da sua necessidade de sobrevivência, da sua necessidade de segurança, você terapeuta, já está indo para outro patamar. Eu preciso que você se desenvolva a nível social para que você possa conseguir
alcançar também as pessoas que estão nesse nível social. Então, primeiro ponto, você precisa trabalhar suas crenças de dinheiro. Enquanto você estiver pensando que terapia não dá dinheiro, enquanto você tiver um pensamento escasso, enquanto você tiver presa na segurança, o dinheiro vai escapar das minhas mãos, enquanto você não olhar para as terapias como negócio, você não consegue se sobressair, você não consegue se destacar. Por quê? Porque você está aqui junto com todo mundo. Você está aqui buscando a sua segurança. Como que se você ainda está buscando sua segurança financeira, você consegue pensar em empreender? Você não consegue. Você ainda está aqui dividida entre a CLT e o empreendedorismo. Você ainda está com medo. O que atua em você aqui é o seu medo. Enquanto você estiver trabalhando na base do medo, que é eu vou ter dinheiro para sobreviver, eu consigo me manter, você não consegue realmente sair dessa base da pirâmide. Então, primeiro ponto que você precisa desenvolver, isso daqui é muito importante. E se vocês entenderem isso, vocês começam a entender todo o rolê. Aqui, ó, no social, qual é a comunidade que você vive hoje? Qual é o lugar que você habita hoje? Na live que eu dei para vocês, que tá lá no meu feed, no meu Instagram, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, 12 de junho, procura lá. A gente fala sobre você ter uma egrégora, sobre você ter um núcleo de poder, sobre você ter um lugar que você possa se desenvolver. Enquanto você estiver junto, vivendo essa sensação daqui, e essa sensação vem do ambiente que você está vivendo hoje, e você não cria uma real conexão com o lugar que você quer chegar, das pessoas que já estão vivendo o que você vive, uma comunidade próspera, um núcleo de poder, um número de pessoas que vivem das terapias e se conectar com essas pessoas, você vai continuar vivendo esse mundo da insegurança, da falta de dinheiro, porque é isso que você está fazendo. Onde é que você está vivendo? Você está vivendo no medo. É o medo que está te controlando, é o medo que está fazendo com que você haja e pense dessa forma. Então, quando você pensa se terapia dá dinheiro, não. Se você está olhando para essa base da pirâmide aqui, onde as pessoas não têm dinheiro e buscam segurança, realmente terapia não dá dinheiro. Mas se você começa a se desenvolver para se conectar com essas pessoas que socialmente já estão num patamar maior, que estão buscando estima e que estão buscando realizações pessoais, sim, são essas pessoas aqui que vão pagar pela terapia. Não são essas aqui, mas não são mesmo. Essas pessoas aqui você pode tirar do mapa, elas não querem saber de terapia, elas não podem pagar, elas não sabem nem que existe, elas só querem comida, elas querem segurança, elas querem um salário mensal. Agora, quando você começa a se conectar com pessoas de outro nível, começa você a subir na sua pirâmide, você encontra as pessoas que estão nessa pirâmide também. E esse foi o processo que eu fiz. Eu vim de um momento muito escasso, eu vim de um momento que não tinha dinheiro, eu vim de um momento de vida muito difícil, desde que eu me separei, e eu entrei completamente nesse lugar da fisiologia e da segurança. E eu precisei sair desse lugar de novo para alcançar de novo o meu resultado. Então a gente sobe e desce nessa pirâmide. Talvez você já tenha estado lá em cima e talvez você tenha descido. Qual é o nosso trabalho aqui? É entender que as nossas crenças estão completamente ligadas às nossas vivências do momento. Se você começa a perceber como foi que você entrou nessa esfera, ou se você nunca saiu dessa esfera, e o que você precisa colocar dos seus dons e habilidades para você evoluir na profissão, você começa a alcançar um outro patamar de vida. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês de um casaco
de uma marca internacional que vende em quantidade. Esse casaco daqui, ele tem o preço de... Eu vou colocar esse preço aqui para vocês visualizarem. Tudo que a gente visualiza é um pouquinho melhor. Esse casaco daqui, no site que vem lá de fora, ele tá R$ 111,20, tá? Então, é um casaco que a maioria das pessoas podem comprar. Isso é o que acontece com o mercado das terapias. Um monte de terapeuta cobrando R$50, R$100 uma sessão. E vendendo uma sessão avulsa. Porque ela acha que o cliente nunca vai poder pagar um processo terapêutico. Nesse casaco daqui, quando ele chega, não vou nem falar sobre isso agora. Vou falar aqui sobre um outro casaco, tá? Para vocês poderem comparar e entenderem exatamente a diferença. Bem provavelmente você fala, será que meu cliente tem como pagar, né, pela terapia? A mesma coisa desse casaco é esse casaco. Percebe que os dois, eles têm uma performance muito parecida? Os dois causam um efeito. Só que onde é que tá vendendo esse casaco daqui? É real e oficial, tá? Tirei da internet, não vou ficar fazendo spoiler aqui da loja, mas eu vou dizer o valor desse casaco daqui. Esse trench coat, ele custa R$ 3.600 numa loja de grife. Teoricamente, os dois ocupam o mesmo espaço, né, dentro da sua visão. Porque os dois são compridos, os dois são casaco de frio, os dois são branquinho, off-white até branquinho, beleza. Na performance, os dois estão valendo. Só que tem o seguinte, quando esse casaco daqui ele chega na sua casa, ele é macio, ele é de lã, ele é confortável, ele veste bem, ele tem um bom caimento, ele veste bem, mas ele custa R$ 3.600. Mas Lili, por que eu haveria de comprar um casaco de R$ 3.600 se existe o outro casaquinho ali que custa R$ 111 e que se eu pedir também vai chegar na minha casa, que é esse casaquinho daqui. O problema é que você só vai saber quando esse casaquinho chegar aqui, que ele pinica. Sabe o que é pinicar, gente? É pinicar mesmo, ele pinica mesmo. Ele te dá alergia. Alergia mesmo, de você ter que tomar antialérgico e de você ter que tomar corticoide para poder segurar os sintomas. Ele é grande demais. Ele te deixa igual um robô. Porque você comprou pela internet, você não conseguiu saber. E ele tem uma sensação de esquentamento que você fica toda suada. Ele não te aquece, ele te esquenta. E por isso que você faz alergia, porque ele é de acrílico, ele não é de lã. Ele é de um material totalmente sintético. Lili, mas o que isso tem a ver com terapia? Tem a ver com terapia que tem muita gente que está cobrando baratinho no mercado e esse baratinho no mercado não resolve o problema, ele cria um outro problema. A terapeuta que está cobrando baratinho no mercado, ela está oferecendo técnicas soltas. Ela não resolve um problema, ela não tem uma real transformação para o cliente. Ela, na realidade, ela atende uma sessão, deixa o cliente embora e ele nunca mais volta. Isso não é terapia. Mas ela está cobrando o quê? R$50. Para quem que ela está oferecendo terapia? Ela está oferecendo terapia para quem está aqui na base da pirâmide. Porque ela não valoriza o que ela estudou, ela não consegue ter todo o valor que ela investiu já em curso, e ela mesma está trabalhando buscando segurança. Ela quer qualquer cliente que pague 50, 60 reais, ela não consegue estudar, ela não consegue evoluir na base da pirâmide, ela está oferecendo 50 reais, e quem tem 50 reais não paga, porque ele está querendo comprar comida, e ele está querendo manter a segurança da família. Entende que essa conta não fecha? Enquanto vocês estiverem olhando para o que é mais barato, vocês estão causando um outro problema na sua vida.
O que eu preciso falar para vocês? É que esse casaco daqui, ó, ele vende muito. O que eu quero que você encontre aqui é o seu valor. Você não precisa ir de um casaco de 111 para um casaco de 3.600. Talvez a sua mentalidade, o seu cérebro não consiga raciocinar ainda sobre esse valor. Por quê? Porque você tem crenças que não te permitem cobrar esse valor. Beleza. Então você ainda continua cobrando técnica solta ao invés de você cobrar um processo terapêutico. O que eu quero dizer para você? Fixa o seu valor em R$200, mas não vende mais o seu produto por 50, porque quem tem R$50 não é a mesma pessoa que deseja realmente continuar crescendo. Começa a se especializar e você subir na base da sua pirâmide. A única coisa que vai fazer com que você chegue nesse valor daqui é a sua especialização, é a melhoria do seu material. Essa loja daqui não vai vender esse casaco por esse valor, porque ela sabe que o material que ela usou é de ótima qualidade. Então me fala você, se dinheiro não fosse problema, qual seria o casaco que você queria comprar? O de 111 ou o de 3.600? Você quer ter alergia, ficar pinicando, ficar com uma sensação ruim na sua pele? Ou você quer vestir um casaco de lã? A mesma coisa é o seu cliente. O seu cliente, ele não está mais pensando, o seu cliente ideal, ele não está mais pensando em preço. Se ele ainda está pensando em preço, é porque você ainda precisa se desenvolver na base da pirâmide. Sair da base da pirâmide. E aí eu vou trazer uma outra reflexão para vocês aqui. Eu trouxe aqui uma foto de uma praça de alimentação. Aqui, ó, na praça de alimentação, todo mundo tá brigando por um lugar na cadeira, né? Por um lugar aqui na praça de alimentação para que ele possa sentar e comer. Então ele vai lá e compra e vem com a bandeja dele catar um lugar aqui. Mas olha só quais são as lojas que tem aqui. Burger King, McDonald's, Casa do Pão de Queijo. São marcas que vendem para muita gente. E aí ele não tem nenhum lugar para a pessoa sentar. O que eu quero te mostrar? Que existe um público para a praça de alimentação e existe um público para os restaurantes diferenciados. Qual é o público que você quer alcançar? Quando vocês começam a perceber que quando você está falando de dinheiro, você está falando para esse público da praça de alimentação e não para esse público daqui que deseja ter uma comida de boa qualidade, que ele quer ter um espaço para ter uma experiência na hora da alimentação dele, que ele não está buscando só comida, ele não quer só comida, ele quer uma experiência. Então, quando você está falando com seu cliente sobre preço, o que você entrega para o seu cliente é aquilo que todo mundo entrega. E quando você está falando para o cliente que realmente quer a transformação, você está falando sobre ter experiência. Então, essa é uma das habilidades e é uma das qualidades que você precisa desenvolver para você oferecer um processo terapêutico. Não é só sobre terapia, é sobre quem é você dentro da pirâmide. Quem é você dentro da sua qualificação? Para que você alcance um público que realmente valoriza e pode pagar pela terapia, você precisa alcançar o público que está aqui. E aí, eu vou trazer uma outra questão aqui para vocês, que é a seguinte. Você precisa também alcançar esse nível. Você precisa sair desse nível e desse nível. Se você ainda está preocupada com um público que tem dinheiro ou não para pagar a terapia, você está ainda nesse nível de segurança e de fisiologia.
Então, o que que você precisa desenvolver para o que que você precisa para alcançar essa linha daqui? Você precisa desenvolver suas melhores habilidades. E quais são as habilidades importantes para uma terapeuta? Comunicação, uma habilidade de se apresentar, uma capacitação, eu vou anotar aqui, ó, comunicação, segurança pessoal, autoconfiança, uma capacitação. Se você não tem isso, você continua aqui, ó. Você continua na base da pirâmide. Então você precisa estudar, você precisa aprender a se comunicar, você precisa fazer parte de uma comunidade que vai te desenvolver. Uma coisa que eu sempre busquei foi mentores, porque esse caminho daqui é muito solitário. Então eu busquei mentores, você precisa ter uma mentora, um mentor, você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa desenvolver sua confiança. Então sim, tem gente que paga pela terapia, tem, mas ela tá aqui. Se você tá aqui, você não alcança esse público. Então o que é que você precisa fazer? A única coisa que você precisa fazer é se desenvolver para alcançar esse público. Desde trabalhar a sua autoimagem, trabalhar a sua comunicação, trabalhar seu conhecimento, para que você possa realmente estar em contato com essas pessoas. E uma das primeiras coisas que a gente precisa ver na gente como terapeuta é as nossas crenças de dinheiro. Quais são as crenças que a gente tem que vem do nosso pai, da nossa mãe, para que a gente possa trabalhar efetivamente e entender que nós podemos nos desenvolver para alcançar um patamar maior de vida, um núcleo mais desenvolvido que tenha interesse pela terapia. E olha, uma coisa que eu preciso dizer para você, que é muito importante, que eu tenho certeza absoluta disso. Ó, uma coisa que eu tenho certeza, todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo precisa fazer terapia. Beleza? Mas nem todo mundo pode pagar. Então a terapia não é para todo mundo. O iPhone não é para todo mundo. A marca de grife não é para todo mundo. A gente precisa tirar da cabeça que a gente, mas nem todo mundo pode pagar. Não, nem todo mundo pode pagar por um monte de coisa. E terapia não é para todo mundo, não é porque a pessoa não pode pagar, porque ela não está preocupada em fazer terapia, ela está preocupada em comer. Ela não tem um nível de consciência, a consciência dela não permite que ela se dê esse espaço. A terapia não é para todo mundo. Precisamos abrir espaço no nosso conteúdo, na nossa vivência, na nossa experiência, no nosso desejo para querer fazer terapia. Precisamos ter tempo. E quem está aqui na base da pirâmide não tem nada disso. Então para de querer vender terapia para quem não quer fazer terapia, para quem não pode fazer terapia, para quem não tem espaço para fazer terapia. Comece a buscar pessoas que já estão vivendo um nível de consciência que estão abertas. E onde é que estão essas pessoas? Desse nível para cima. Então, se você está falando com pessoas que não podem pagar, você está falando para a pessoa errada. Não é que pessoas não tenham dinheiro para pagar terapia. Tem muitas pessoas que têm dinheiro para pagar terapia. Só que você está falando com a pessoa errada. Então, começa a aplicar esse entendimento do que eu estou trazendo para vocês, para você melhorar a sua comunicação. Então, por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa que tem um nível de consciência que quer fazer terapia, eu também preciso melhorar a minha consciência da minha comunicação. Então, sempre a habilidade para trabalhar e alcançar o objetivo é minha, interna. Então, dentro dessa pirâmide de Maslow, você começa a detectar se esse público que você está se conectando é o público que você deseja, é o público que vai ser o seu cliente ideal, é o público que pode pagar pela terapia. Esse é o primeiro ponto que eu preciso falar para você que você pare de perder tempo vendendo para quem não está pronto, vendendo para quem não tem dinheiro, vendendo para quem não sabe o que é terapia, vendendo para quem não pode fazer terapia. Esse é o primeiro ponto. E se essa aula serviu, alguma coisa serviu para ajudar você nesse momento, eu quero que você se inscreva nesse canal, coloca aqui a sua inscrição e dá um curtidinho aqui nessa aula pra gente saber o quanto valeu pra você. E deixa seus comentários aqui que eu quero responder um a um sobre as suas dúvidas dentro desse contexto que eu apresento pra vocês. Onde está o seu cliente ideal e se terapia dá dinheiro?